Resistindo ao inimigo é o tema da nossa exposição. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, com o seguinte teor: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Mitabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Oremos mais uma vez. Senhor, diante da tua santa palavra, de forma reverente nos colocamos, e precisamos que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos ensine a combater os inimigos que se levantam contra nós, a resistirmos a eles e a avançarmos na obra que é tua. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Ensina-nos nesta noite. Quebranta o nosso coração para que nós entendamos quais são os desígnios do Senhor para as nossas vidas. Edifica a tua igreja, ó Deus, e usa-me, Senhor, para esta missão. Encha-me com o teu Santo Espírito para que eu comunique com fidelidade a palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos na exposição em obras, o livro de Neemias, temos visto todo este texto, versículo a versículo. Vimos no capítulo 1, Neemias recebendo as notícias do quão destruída estava Jerusalém. No capítulo 2, diante do rei, o rei vê a sua aparência triste, chateado, pergunta para ele: Neemias, o que está acontecendo? Rei, minha casa, meu povo, está em ruínas, está em miséria. O rei pergunta para Neemias: o que você quer então que eu faça? Neemias pede: rei, conceda-me autorização para que eu volte a Jerusalém. Rei, permita-me ir ter com os meus irmãos, permita-me reconstruir os muros, dá-me cartas para que eu consiga um material, dá-me cartas autorizando passar pelo reinado da Pérsia e chegar até Jerusalém com segurança, para que eu reconstrua então os muros. Ao chegar em Jerusalém, a continuidade do capítulo 2, Neemias vai inspecionar os muros, vai ver de fato qual é o tamanho do problema que ele tem, não diz nada a ninguém, passa 3 dias orando, pensando, considerando qual era o tamanho do seu problema. Ele então vai diante do povo, discursa para o povo,
apresenta o problema, mostra qual é a solução, e Deus desperta o povo para o trabalho. Todo o capítulo 3 mostra-nos, então, como que o povo se colocou a trabalhar. Pobres, ricos, pessoas com altos cargos em Jerusalém, pessoas simples de Jerusalém, famílias grandes, pequenas famílias, homens, mulheres, os mais velhos, os mais novos, todos, de acordo com o capítulo 3, se puseram ao trabalho e reconstruíram o muro. No capítulo 4, nós vemos o primeiro levantar do inimigo. Esses sujeitos que já haviam sido citados no capítulo 2, que foram citados no capítulo 4, e agora estão aqui mais uma vez no capítulo 6, Sambalá, Tobias e Gesem, essa trindade do mal, esse conselho do cão, esses três que estavam a querer fazer parar a obra, lá no capítulo 4, começam a tramar contra Neemias. Vão enviar uma mensagem, mais uma vez ameaçar Neemias, ao ponto de Neemias colocar guarda então. Com uma mão vocês vão trabalhar, com a outra mão vocês vão empunhar a espada. E vamos avançar, a obra vai seguir. No capítulo 5 nós temos, não agora inimigos externos, mas inimigos de dentro do povo. Aqueles que estavam a cobrar altos juros dos seus próprios irmãos, serão repreendidos por Neemias. Neemias enfrenta então no capítulo 4 um problema externo, mas no capítulo 5 enfrenta um problema interno, dentro do povo. Agora no capítulo 6, quando os muros já estão na fase de acabamento, o texto nos diz, faltam apenas as portas, o muro já está completado, fechando as portas, colocando os batentes, passando os ferrolhos, pronto, a obra está concluída. Neste momento, então, mais uma vez, esses inimigos se levantam, vão tramar contra Neemias. A trama começa de um convite estranho. Neemias, deixa a obra, vem estar aqui conosco, vamos conversar. Neemias, a gente quer se encontrar com você. Neemias entende que a intenção daqueles homens era simplesmente afastá-lo do grupo. Eles estão querendo me afastar de Jerusalém. Estão querendo me tirar da minha frente de trabalho. Estão querendo que eu fique exposto a eles, sem a defesa do meu povo. E ele recusa a ir. Uma segunda vez ele é chamado, e mais uma vez ele recusa a ir. Uma terceira e uma quarta vez. E ele fala, eu não vou. Não vou deixar a obra não pode parar, eu estou fazendo uma grande obra, e essa obra precisa avançar. Então os inimigos mudam a estratégia. Ok, se ele não quer vir, então vamos mandar uma carta para Neemias. E esta carta, então, tem o seguinte teor. A carta que Sambalá envia. Olha, estão dizendo por aí que toda essa iniciativa do muro nada tem a ver com a ideia de Deus, com a ideia do povo de Deus. Isso aí é uma estratégia política sua, Neemias. É isso que estão dizendo. Estão dizendo que você, juntamente com o povo, querem não apenas reconstruir o muro, mas rebelar-se contra a Pérsia. Ao construir o muro, estabelecer novamente a independência de Israel. E mais, estão dizendo por aí, foi Gesem que disse, que tudo isso é para que você, Neemias, seja rei. A resposta de Neemias é muito legal. Isso aí você que disse. Nada disso é verdade, são coisas que você está inventando do seu coração. Nada procede. Chamar ele para o vale de Ono não deu certo. Escrever a carta, então, com mentiras, a fim de atemorizá-lo, também não deu certo. Novamente, então, os inimigos vão tentar, eles querem fazer com que a obra pare, com que a missão cesse. E o que eles farão agora é subornar um profeta, para que ele vá até Neemias, falando em nome de Deus, ou supostamente em nome de Deus, dizendo, Neemias, você está correndo risco, você vai morrer. É melhor então que você entre no templo, feche a porta e fique lá, quietinho, se refugie, se abrigue no templo. Neemias olha aquele conselho e logo entende, espera lá, tem coisa errada. Ele recorre e lembra-se daquilo que a lei dizia, daquilo que a palavra do Senhor dizia. O templo não é para isso. O templo não é um forte na hora da batalha. O templo é um local de adoração. E acessar o templo no lugar fechado e secreto é algo de privilégio e exclusividade do sacerdote. Eu não posso fazer isso. Eu não posso entrar assim no templo e fazer de lá a minha morada, me abrigando e me escondendo ali. Não! Isso é contra a lei de Deus. E Neemias entende, isso é a estratégia deles. Esse homem não veio aqui em nome de Deus, não.
Ele vem em nome daqueles inimigos que com certeza subornaram a ele, para que ele viesse aqui dizer que é uma profecia que vem da parte do Senhor. Mas eu não farei isso. Os inimigos estão trabalhando, tentando fazer com que Neemias pare a obra. E Neemias vai orar, vai clamar: Senhor, faça a tua justiça. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sanbalá, no tocante a estas suas obras. Eles estão tentando, eles querem fazer parar a obra. Nós falamos, ao expor o capítulo 4, que para nós identificarmos os inimigos que nós temos, precisamos ver aqueles que querem nos fazer deixar e abandonar a obra do Senhor. Aqueles que querem nos impedir de cumprir a missão que Deus nos deu, estes são os nossos inimigos. O inimigo não é aquele que nos critica, aliás, muitas pessoas que nos criticam estão fazendo para nos ajudar. É o pai, a mãe, a esposa, são pessoas que estão falando: olha, cuidado, não é assim. É talvez aquele chefe chato do trabalho que pega no seu pé e que talvez você o tenha como inimigo, quando na verdade ele está a te ensinar, a cobrar de você atenção para as suas responsabilidades. Os verdadeiros inimigos são aqueles que querem nos fazer parar de cumprir a missão que Deus nos deu. Pastor, e que missão é essa? Eu quero lembrar aquilo que nós havíamos dito quando fizemos a exposição do capítulo 4. Há diversas áreas e diversas tarefas e diversas missões que o Senhor entregou ao seu povo. Em casa você tem a missão, talvez de pai, talvez a missão de ganhar o seu pai como filho, obedecendo e honrando a ele, testemunhando de Cristo a ele. Como a esposa, de ser submissa ao seu marido. Como marido, a missão de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como profissional, a missão de fazer com excelência a sua tarefa, para por meio dela glorificar a Deus e para que por meio da sua tarefa bem executada as pessoas vejam a glória de Deus. A missão na igreja, talvez do ministério infantil, do louvor, das câmeras, da limpeza, do som, da oração. Fato é que nós temos as missões que Deus nos deu, os muitos trabalhos que Deus nos deu, as muitas competências, os muitos talentos, as muitas oportunidades que o Senhor nos dá. E uma coisa é certa: quando nós estamos a trabalhar, os inimigos tentarão fazer cessar a obra, parar a missão, que é a missão de Deus. E como nós podemos resistir ao inimigo? É sobre isso que nós vamos falar nesta noite, resistindo ao inimigo. E eu quero começar destacando, então, como o inimigo age, como ele trabalha. Ele não para, ele está o tempo todo querendo fazer cessar a obra. E eu quero levantar, então, 7 ações do inimigo, 7 formas como ele vai atuar para fazer parar a obra, e nós vemos isso aqui no texto. Primeiramente, o inimigo sempre vai se levantar contra aqueles que estão trabalhando. Se você está parado, encostado, fica tranquilo, nada vai acontecer com você. Fica tranquilo, o inimigo não está atrás de quem está à toa. O inimigo, no máximo, usará você para atrapalhar aqueles que estão a trabalhar. O inimigo vai se levantar contra os que trabalham. Tendo ouvido Sanbalá, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até a este tempo não tinha posto as portas nos portais, eles então articularam. Eles então planejaram, eles então tentaram fazer cessar a obra. Vendo eles então que o muro estava indo, que a obra adiantava-se, vendo eles que faltava apenas o acabamento, ainda que a obra não tivesse terminado, ainda que talvez o muro não estivesse pronto, ainda que o objetivo ainda não tivesse concluído, lá estavam os inimigos a trabalhar. Eles trabalharam no capítulo 2, trabalharam no registro do capítulo 4 e continuam trabalhando aqui, se empenhando para fazer com que a obra do Senhor não avançasse. E na medida que eles sabem, tomam conhecimento de que a obra avança, de que Neemias está trabalhando, de que o povo está edificando, então eles levantam e fazem oposição. Nós aprendemos aqui, irmãos, que na medida que nós quisermos cumprir a missão que Deus nos deu em relação aos nossos filhos, na medida que nós quisermos cumprir a missão que Deus nos deu no nosso casamento, na medida que nós quisermos cumprir a missão que Deus nos deu aqui dentro da igreja, ou lá fora no nosso trabalho, o inimigo vai se levantar contra nós. Não pensemos diferente. Todas as vezes que nós nos colocarmos à disposição do Senhor e falarmos: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida para a glória do Senhor, aonde o Senhor me colocar, o inimigo vai se levantar.
há uma ilusão nossa de pensar assim: puxa, não, agora eu estou fazendo tudo direitinho, estou indo na igreja, quero servir ao Senhor, quero fazer a coisa certa na minha vida, em todas as áreas, agora a coisa vai. Aí o inimigo começa a agir e trabalhar, porque até então ele estava muito sossegado com você, você não estava fazendo nada, você não estava em missão. Na ideia da batalha entre luz e trevas, na ideia de um reino do Senhor que avança o território do inimigo, você não estava a fazer nada, você não estava a guerrear. Mas agora que você se colocou em batalha e começou a querer ganhar a guerra lá com os seus filhos, a guerra lá com o seu esposo que não é crente, a guerra lá no seu trabalho para fazer um serviço digno, glorioso ao Senhor, na medida que você se põe a trabalhar, o diabo começa a trabalhar também. Os inimigos começam a se levantar, e talvez você chegue e fale: pastor, parece que alguma coisa está errada. Até algum tempo atrás, que eu não estava fazendo nada, estava tudo certo, estava tudo tranquilo, não vinha nenhuma tribulação. Mas parece, pastor, que agora que eu estou querendo me acertar com Deus, as coisas estão dando errado. Será que é isso mesmo? E a gente começa até a desconfiar. Será que vale a pena ser crente? Porque antes de ser e antes de me comprometer com Deus, parecia que estava tudo indo muito bem. E agora que eu decidi, que eu falei, eu vou trabalhar, vou servir, vou viver esta vida e esta missão que eu tanto ouço, parece que as coisas viraram. Sim. Porque o inimigo se levanta contra quem está em missão. A oposição sempre vai existir. E comprometer-se com Deus, em fazer a missão de Deus, é atrair problemas para a sua vida. Ontem, no final da programação de casais, eu reuni a equipe que trabalhou, e nós ali orando, eu disse isso a eles, falei: olha, nós iniciamos um bom trabalho com os casais. Fiquemos atentos aos nossos próprios casamentos, porque Satanás vai se levantar, e o inimigo vai querer trabalhar, porque é assim que ele faz. À medida que ele vê o povo de Deus avançando, à medida que ele vê os muros se fechando, à medida que ele vê as brechas sendo tampadas, à medida que ele vê as portas sendo colocadas, então ele vai se levantar contra o povo de Deus. A segunda ação do inimigo, ele vai tentar nos afastar do grupo. Sai de Jerusalém, Neemias, vem aqui para o Vale de Ono, vamos nos encontrar, vamos conversar. Ele sempre vai querer nos afastar do grupo de irmãos, ele sempre vai querer nos afastar do lugar onde Deus está, da casa de Deus. Haverá muitas estratégias de Satanás para fazer nos afastar daqui, deste lugar, deste convívio. E é interessante ver como isso acontece. Puxa, agora que eu decidi, pastor, que eu quero acertar as coisas, parece que na hora que eu vou orar com os meus filhos, o cachorro começa a latir. Nunca tocou o telefone, pastor, eu não ligo nem para receber cobrança. Foi só eu falar que eu ia orar com a minha esposa, tocou o telefone. Pastor, nunca eu recebo a visita de ninguém. Ninguém lembra de mim, nem sabe que eu existo. É só eu falar que vou na escola dominical, alguém liga e fala: estou indo. Pastor, no meu trabalho eu entrava e saía, nunca ninguém reparava nisso. Nunca ninguém prestou atenção se eu estava com o meu crachá ou não. Foi só eu querer falar que ia fazer a coisa certa, já querem me impedir de estar junto com o povo de Deus, de estar na casa de Deus, de estar reunido com o meu povo. Estar próximo com o Senhor. É isso que o inimigo vai fazer. Tentar minar o nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Nos afastar de Jerusalém. Opa, ele está trabalhando. E está lendo a Bíblia. E está orando. E está no discipulado. E está no encontro de casais. E está na escola dominical. Opa, pera lá. Assim eu vou perder, então eu tenho que sabotar isso aqui de algum jeito. Eu tenho que tirar eles de Jerusalém de alguma forma. Já sei, vou colocar uma fofoqueira ali, só para soltar um comentáriozinho maldoso, aí ela vai sair, vai ficar chateada e não aparece mais na igreja. Ah, já sei, essa estratégia é boa, não falha. Vou fazer o pastor daquela resposta bem ácida, aí se é o pastor falando, aí que a pessoa vai embora mesmo, nunca mais aparece na igreja. Vou afastar de Deus. Ah, vou fazer ele achar aquela série do Netflix que vai prender ele de um jeito, que não vai conseguir deixar de assistir um episódio. Vai ficar a Bíblia lá empoeirando. Vou afastá-lo do relacionamento com o Senhor e com o seu povo. Sai de Jerusalém, Neemias, vem para cá. O que os inimigos queriam? Deixar Neemias exposto. Deixar Neemias vulnerável para os ataques dele.
E o que Satanás quer fazer quando nós estamos aqui apegados e servindo ao Senhor e trabalhando na obra? Ele quer nos afastar do povo de Deus, ele quer nos afastar da relação com Deus, justamente para que nós fiquemos expostos e ele venha e nos ataque. Esta é a estratégia de Satanás. Então coisas irão acontecer para que você fique chateado, para que você fale, hoje eu não vou, hoje eu estou cansado demais, hoje eu estou triste demais, aquele irmão, aquela irmã, o conselho, o presbítero, o rapaz da câmera, não vou. Porque quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos expostos aos ataques do inimigo. O que o inimigo faz nestes ataques? Ele é persistente demais. Ele vai atacar quem trabalha, ele vai atacar nos afastando do relacionamento com Deus e com o seu povo, e ele vai ser muito insistente. 4 vezes mandaram a mesma mensagem, mas eu resisti. Porém, lhes dei sempre a mesma resposta. 4 vezes insistiram. Essa obra tem que parar. Essa obra não pode avançar. E Neemias perseverando. Então eles mudam a estratégia, vão mandar uma carta. E Neemias fala, isso aí é coisa que vocês estão inventando. E eles mudam a estratégia, vamos levantar um profeta, subornar o profeta. E Neemias percebe, não, isso não é de Deus. Mas eles estão o tempo todo trabalhando, o tempo todo maquinando, o tempo todo tramando. Irmãos, Satanás ele é muito insistente. E quando nós olhamos os ataques que nós sofremos na missão que temos lá no nosso casamento, na missão que temos com os nossos filhos, nas muitas missões que temos aqui na igreja e lá no nosso trabalho, Satanás não cansa e não para. Ele vai atacar os nossos filhos no desenho que passa lá na televisão. Ele vai atacar os nossos filhos por meio daquilo que eles vão assistir nos filmes lá de Hollywood. Ele vai atacar os nossos filhos lá na apostila da escola. Ele vai atacar os nossos filhos no meio da conversa com os primos. Ele vai atacar os nossos filhos o tempo todo, o tempo todo. Por isso a ideia de vigilância. Vigiem, vigiem, fiquem atentos, porque o nosso inimigo é como um leão, rondando. Ele não vai parar. Ele vai persistir, ele vai insistir com você. E você vai tentar escapar de um lado e logo vai vir de outra forma, de outra maneira. Ok, eu não vou para o Vale de Ono, então manda uma carta. Ok, eu vou sair dessa carta, então vai o profeta. O inimigo está o tempo todo insistindo para fazer parar a obra. Então você vem no encontro de casais, participa, que bênção. Aí parece que tudo aquilo que conversou, que orou, que foi maravilhoso, é desconstruído com alguma coisa que a pessoa viu, que a pessoa falou, que a pessoa viu na novela ou num filme. O diabo está lá, ele não para. Deixe de ser inocente e ingênuo. Satanás está articulando o tempo todo e tramando contra nós e contra a missão de Deus. Quarta forma e quarta maneira que Satanás ataca, que o diabo, que o inimigo se levanta contra o povo de Deus, por meio da calúnia. Ele quer fazer parar a obra. Ele vai caluniar, ele vai mentir, ele vai inventar coisas ao seu respeito. Fulano é isso não. Ele vai caluniar você, pastor, puxa, agora que eu estou tentando, estou me esforçando para fazer a coisa certa. A minha mulher chega e fala um monte de coisa, pastor, ela não me entende. Ela não está vendo o que eu estou fazendo de verdade. O inimigo vai fazer isso, vai caluniar, vai levantar mentiras a seu respeito. Vai dizer coisas sobre você que não serão verdade, assim como fizeram com Neemias. Olha, Neemias está querendo ser rei. E vejam o que nós vimos na semana passada. Era justamente o contrário. De todas as regalias que Neemias poderia desfrutar na condição de governador ali, ele abre mão de todas elas. Não, ele não queria isso, mas o inimigo sempre vai levantar mentiras e calúnias. E esta é uma estratégia, esta é uma forma. Eu me lembro quando nós estávamos trabalhando no início aqui no projeto de plantação, um fato de uma coincidência interessante aconteceu com um membro da igreja. Ele começou a vir na igreja e ele foi recebido membro numa semana e na outra semana entraram em contato com ele da maçonaria para ele fazer parte. Aí pensou, rapaz, eu acho que esse povo presbiteriano é tudo maçom, acho que o pastor Jones deve ser maçom também. Acho que foi por meio dele que a coisa chegou, né? Veio esse convite do cão. Eu não sou maçom.
Aliás, é uma frustração grande que eu tenho, que eu nunca recebi sequer um convite. Falo, rapaz, acho que... Porque dizem, né, eu não conheço muito de maçonaria, mas dizem que os maçons, eles olham pessoas que têm algum tipo de proeminência, que eles veem que tem algum futuro, né? Então faz lá o convite, né? Fala, rapaz, eu devo ser muito miserável mesmo, porque os bichos não vêem nem sequer uma chancezinha de esperança em mim, né? Vamos mandar um convite para esse miserável aí. Não, acho que eles falam, isso daí não dá em nada, não. Nem o convite eu recebo. Falei, rapaz. Aí o pessoal fala que presbiteriano, tem muito presbiteriano maçom, né? Eu falei, eu nasci aqui dentro dessa igreja, sou presbiteriano de berço. Nunca nem um convitezinho, então eu sou muito ruim mesmo. Brincadeiras à parte, irmãos. Sempre o diabo vai levantar mentiras, calúnias. Calúnias que vão vir de interpretações erradas que as pessoas farão. Pastor, mas não foi aquilo que eu disse. Pastor, mas a pessoa não está entendendo qual é o propósito. Sempre quando você estiver buscando orar lá no seu casamento com seus filhos, vão dizer, olha, virou super crente agora? É isso? Está aí o santarrão. Vai ser assim. E quando você estiver no seu trabalho fazendo tudo certinho, fulano é Caxias. Está querendo mostrar serviço. Vai ser assim. Vai ser assim. Olha lá, fulano está jogando do lado da empresa agora. Só porque você está tentando fazer o que é certo e glorificar a Deus por meio da sua missão, do seu trabalho lá na sua empresa. Agora é ele, só ele é o certinho. Vão fazer isso, vão caluniar, vão mentir a seu respeito. E quando você estiver aqui trabalhando, dedicado, olha lá, na igreja, falando que quer fazer tudo. Só ele quer aparecer. Está na câmera, está no som, está no louvor, está na recepção, arrasta a cadeira. Isso é puxa-saco do pastor. Sempre vão caluniar, sempre vão inventar mentiras, porque o propósito é justamente fazer com que você pare e abandone a missão. Com que você olhe e fale, puxa, não vale a pena. Olha lá, Neemias querendo ser rei. Não quero. O que o inimigo faz para tentar parar? Nos ameaça. Veja o verso de número 9. A ideia deles era atemorizar, pensando, as suas mãos largarão a obra. Vamos aterrorizá-los, vamos ameaçá-los. Veja o verso de número 14. Senhor, cuida destes que estão procurando atemorizar-nos. O tempo todo eles estavam ali trabalhando para meter medo, as ameaças vindo o tempo todo. E assim a coisa começa, irmãos. Tenta fazer o certo, as pessoas vão te ameaçar. Olha, cuidado. As coisas aqui na empresa não são desse jeito. Aqui a gente tem um jeito que trabalha assim há muito tempo. É melhor você não seguir por esse lado. Se o chefe souber que você está querendo promover aí essas mudanças, fazer esse tipo de estratégia, cuidado. Eles querem nos atemorizar. Olha, as pessoas vão ficar chateadas com você, hein? Cuidado. Olha, cuidado com esse negócio que você está ensinando aí para os seus filhos. Se o conselho tutelar descobre que você está ensinando contra a ideologia de gênero, cuidado, hein? Não faz isso, não. E eles vão nos atemorizar, eles vão nos ameaçar. Eles vão derrubar aquela sua postagem colocada lá, que falava sobre o pecado, que convocava as pessoas ao arrependimento. Esta mensagem não se enquadra nos padrões desta empresa. E aí vão lá, cortam o seu post, derrubam o seu vídeo. Eles vão ameaçar e vão se empenhar. Irmãos, essa é a forma que o inimigo vai tentar nos fazer parar. Colocando medo em nós. Vai nesse caminho, não. E mais uma vez eu quero citar como fiz quando estava pregando o capítulo 4. Jesus, não vai para Jerusalém não, você vai morrer lá. Esse foi o conselho de Pedro. E qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Arreda de Satanás. Não avança nesse projeto, não. Esse campo é ruim. Essa igreja aí não vai dar certo, não. Esse bairro aí não vai ter ninguém, não. Vai ser jogar dinheiro fora. Você vai tentar ir por esse lado, tudo vai dar errado. Irmãos, sempre nós estaremos sofrendo ameaças. Ameaças essas com um único objetivo: fazer cessar a obra.
que o inimigo faz para nos fazer parar? Ele torce a verdade para nos conduzir a erros. Qual era a verdade em relação ao templo? O templo é um lugar de adoração. O templo é um lugar onde o sacerdote, ungido pelo Senhor, conduzirá o povo em adoração. Mas então, o inimigo levanta um suposto profeta, fruto de suborno, para torcer a verdade, para dizer: Neemias, Deus está te mandando ir para o templo, fechar as portas e ficar ali. A estratégia de Satanás continua a mesma. É aquela mesma estratégia do Éden. É certo que não morrereis. Foi isso que Deus disse? Não, imagina. Como é que é? É isso que a Bíblia está falando. A mulher seja submissa ao seu esposo? Claro que não. Isso era lá nos tempos de Paulo. Isso é uma cultura machista, opressora. É certo que não é assim. Que negócio é esse? Ficar vivendo esse casamento cheio de infelicidades? Deus não te fez para isso. Deus te fez para ser feliz. Você é a menina dos olhos do Senhor. Largue esse homem, vai viver sua vida. Satanás sempre vai estar torcendo a palavra. Como é que é esse negócio? Namoro em santidade, sexo depois do casamento? Bobeira, isso daí era lá naquele tempo, que não tinha preservativo. Hoje você pode ir, faz, vai viver sua sexualidade, não tem problema. Está tudo certo. O tempo todo, Satanás vai querer nos convencer e nos conduzir ao erro, torcendo a verdade. Não é bem assim. Você está olhando o texto com muita rigidez. A gente está na graça. Deus é bom. Não precisa mudar tanto. Não precisa ser tão duro com você mesmo. Satanás vem querendo perverter, desfazer aquilo que está claro na Escritura. Como o diabo ataca, como o inimigo nos ataca. Ele vem contra os que trabalham. Ele tenta nos afastar do grupo, ele é insistente, ele vai caluniar, ele vai fazer ameaças, ele vai torcer a verdade para nos conduzir a erros. E por último, ele vai articular e tramar contra nós o tempo todo. É o que nós vemos no verso 12 e no verso 13. Então foram lá e subornaram alguém. A trama era: vamos levá-lo para o Vale de Ono. Não deu certo. A trama foi: vamos inventar uma carta, uma conversa, soltar um boato, uma fake news. Não deu certo. A trama agora é o quê? Vamos subornar alguém que vai dizer em nome de Deus, para que a gente ache ali alguma coisa para infamar e vituperar a Neemias. O diabo está sempre tramando. E mais uma vez, assim como nós falamos que o diabo é insistente, que nós não devemos ser ingênuos, não seja ingênuo. Há toda uma articulação do inimigo para fazer cessar a obra. Há muitas tramas acontecendo. Tramas que envolvem empresas, que envolvem lanchonetes, que envolvem escolas, material didático, que envolve filmes, séries, jornalismo. Há tramas em tudo isso para convencer-nos a abandonar a Escritura, para fazer calar a igreja. Não sejamos ingênuos. Estão tramando o tempo todo contra a palavra de Deus, para fazer parar a missão de Deus. Há muitas tramas lá no Congresso, para que a pregação do Evangelho não avance tanto quanto avança hoje. Há muitas tramas até mesmo dentro da própria igreja, para que a obra e para que a missão não avance. Não sejamos ingênuos, os inimigos estão sempre a tramar. Pastor, mas como é que eu vou resistir ao diabo? Se nós acabamos de ver aqui estas 7 formas, como ele está o tempo todo trabalhando para fazer cessar a obra, o que fazer? Nós aprendemos com Neemias 3 coisas importantes que devemos fazer, preste atenção nisso. Se você não vai conseguir decorar tudo aquilo que o inimigo faz, decore e tente guardar no seu coração pelo menos aquilo que você tem que fazer. Oração, leitura da palavra e perseverança. Oração, leitura da palavra e perseverança. Repete comigo só para você guardar, não tem efeito místico nenhum. Oração, leitura da palavra e perseverança.
É isso que a gente tem que fazer para vencer o inimigo. O que Neemias faz lá no final do verso 9? Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Diante das calúnias, diante da insistência do inimigo em fazer parar a obra, Neemias para e fala: ó Senhor, agora fortaleça as minhas mãos. Neemias ora ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, me fortalece. O diabo está tentando fazer você parar. Agora que você está tentando, agora que você está vindo, agora que você está levando a sério, agora que você quer trabalhar, o inimigo se levanta e te ataca de todos os lados. E pastor, o que eu faço? Ora e fala: Senhor, fortalece as minhas mãos, Senhor. Fortalece, porque eu não quero parar, porque eu não posso abandonar a tua obra, porque eu não posso deixar a missão. Fortalece-me, Senhor. Agora que eu estou querendo levar a sério, pastor, o meu casamento, agora que eu estou querendo levar a sério a minha postura profissional, agora que eu estou querendo levar a sério a minha vida de pureza sexual, pastor, agora que eu estou querendo levar a sério a minha rotina de leitura da palavra, Senhor, pastor, agora que eu estou tentando e me esforçando para abandonar os meus vícios, para deixar aquilo que entristece a Deus, para viver uma vida de santidade, parece que tudo está se levantando contra mim, o que fazer? Senhor, meu Deus, fortalece as minhas mãos. Me ajuda, Senhor. Sem ti eu nada posso fazer. Essa oração é mais uma vez vista agora no verso 14. Lembra-te, meu Deus. Lembra-te, Senhor, eu estou te pedindo, dessas obras que eles estão a fazer contra mim. Lembra-te, Senhor, e trata com eles. Ore pedindo para que o Senhor trate com você. Ore pedindo para que o Senhor trate com seus inimigos. Um grande erro que nós cometemos é querer vencer os nossos inimigos pela força do nosso braço. Ou ainda pior, vencer os nossos inimigos usando as armas sujas que eles usam. Talvez as mentiras, talvez os mesmos meios, sem recorrer a Deus. Não vai dar certo. Senhor, trata com eles. Eles estão querendo me matar. Mas a resposta de Neemias não é: deixa eu articular alguma coisa e tramar alguma coisa para eu matá-los. Não. E mais uma vez eu quero lembrar, lembra que Neemias tinha autorização do rei para construir. E ele era amigo do rei, copeiro do rei, ele poderia falar: rei, tem uns caras aqui me atrapalhando, posso passar a faca neles? O rei ia falar: passa, o exército está aí. Lembra que o rei mandou lá no capítulo 1, uma porção de guardas para acompanhar Neemias, justamente para que a obra avançasse? Neemias poderia trabalhar com os mesmos métodos, com as mesmas ameaças, com as mesmas tramas que aqueles inimigos estavam fazendo. Poderia chamar e falar o seguinte: olha, se vocês não parar de falar essas calúnias minhas aí, está aqui o exército do rei e ele vai acertar a conta com vocês. Neemias não faz isso. Neemias podia inventar mentiras também sobre eles. Estão falando isso ao meu respeito? Então eu vou falar também a respeito deles. Neemias também poderia tentar enfraquecer o movimento deles: deixa eu desterrar eles, tirar eles da terra em que eles estão. Basta eu falar com o rei e o rei vai desocupá-los e tirá-los de lá. Mas Neemias não vai fazer nada disso. Senhor, trata o Senhor mesmo com os meus inimigos. É a oração, irmãos. Como é que a gente resiste ao inimigo? Orando. E o texto que nós lemos lá de Tiago: resistir ao diabo. Como? Achegai-vos a Deus. Achegai-vos a Deus. Chegue-se perto de Deus. Vai orar. Vai buscar ao Senhor. Como que a gente vai resistir? Por meio da leitura da palavra, da Escritura. Por que Neemias não caiu naquela estratégia de ir para o templo? Vai lá para o templo, fecha as portas, fica lá. Deus está mandando você, Neemias. Opa, foi Deus que disse. Espera lá, calma. Como é que é? Ir para o templo? Mas Deus fala na palavra dele que o negócio do templo não é para isso. Que o templo não é cidadela de guerra. Que o templo não é lugar para soldado ficar lá. Que o templo não é para qualquer homem comum estar lá dentro e se refugiar lá. Que o templo é para o ofício de culto, para uso do sacerdote. É assim que a palavra diz. Não vou não. Está contrário à Escritura. Esse discernimento você só tem quando você lê a palavra de Deus. E aí você vence as artimanhas do inimigo.
Espera lá, que conselho é esse? O que está escrito aí? O que está passando aí nessa TV? Não, não é assim que diz a palavra. Não vou dar ouvidos a isso, não. Certamente é o inimigo querendo fazer parar e cessar a obra. Esse convite, esse lugar para eu ir, não. Não é aí que Deus me quer, não. Este conselho, não. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não vou fazer. Como resistir? Orando, lendo a Escritura, mas perseverando. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não posso descer. Estou fazendo grande obra e não vou parar. Estou fazendo grande obra lá na minha casa com os meus filhos, e eu não vou parar, não. Porque não há nada mais importante para que eu, enquanto pai, faça em relação aos meus filhos do que ensiná-los nos caminhos do Senhor. Roupa, comida, tênis, brinquedos, passeios, são coisas secundárias, não é por isso que eu vou me matar. Eu quero me matar para criá-los nos caminhos do Senhor. E eu estou fazendo uma grande obra, e essa obra eu não vou parar. Eu vou perseverar e vou insistir. Estou fazendo grande obra no meu casamento, não adianta vir com esses conselhos. Não adianta vir com essas ideias ou com essas ameaças ou tentar me desmotivar nisso. Estou fazendo grande obra e não vou parar. Vou perseverar. Aí para os solteiros. Se você não fizer sexo comigo, a gente acaba o namoro. Eu estou fazendo a grande obra de viver em pureza e santidade para o meu Deus. E não vou parar. Vou resistir e seguir essa grande obra. Pastor, mas eu não acho nenhum homem dentro da igreja. Acho que eu vou buscar alguém fora, lá da faculdade, lá do meu bairro, lá do meu trabalho. Não é crente não, pastor, mas é o que tem. Persevera. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso que a Bíblia recomenda. Você está em grande obra, guardando a pureza da sua vida, da sua comunhão com Deus. Então persevera nessa grande obra, nessa grande missão. Estou fazendo grande obra lá no meu trabalho, trabalhando direitinho, corretamente. É cansativo, é difícil. Talvez a empresa não pague, não reconheça aquilo que eu mereço e aquilo que eu faço, mas eu estou fazendo grande obra para a glória de Deus e não posso parar. Estou fazendo grande obra na minha igreja. Podem vir as críticas, podem vir os muitos momentos de desânimo, mas eu estou nesta grande obra que edifica vidas, que abençoa os meus irmãos, que serve o reino de Deus, e eu não vou parar. Não vou cessar e vou avançar. Irmãos, nós precisamos perseverar. Se está alguém precisando de sabedoria, peça com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada, impelida pelo vento, vai para lá e vai para cá, não dá em nada, não tem perseverança. Persevera. Começou a fazer, vai até o fim. Vai até o fim e cumpra a missão que Deus te deu. Existem os ataques do inimigo. E existe a forma correta de nós resistirmos. Como resistir? Oração, leitura da palavra e perseverança. Persevera, insiste. Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus Cristo teve muitos inimigos se levantando contra ele. Atacando o tempo todo, tramando, ameaçando, de algum jeito tentando fazer Jesus parar a missão. Para a cruz ele não vai. Vamos ver se ele é tão fiel assim. Vamos acusá-lo, levantar calúnias dele. É filho de Belzebu. E Jesus o tempo todo focado na sua missão. E na hora da angústia, o que Jesus fazia? Pai, se retirava para orar. E na hora que o inimigo vinha, e no meio da tentação, transforma a pedra em pão, alimenta-te, sai da missão, sai do foco, nem só de pão viverá o homem. Com a palavra ele respondia. Com a escritura ele testemunhava acerca do Pai. Na hora em que toda a dor, todo o sofrimento estava sobre ele na cruz, onde ele pagava o preço pelo meu e pelo seu pecado, ele perseverou até o fim. Ele poderia descer dali. Ele poderia simplesmente dar uma ordem dos céus, e de fato os anjos viriam e iriam socorrê-lo. Mas ele perseverou e cumpriu a missão.
E o convite que o Senhor Jesus Cristo faz a você: se ligue a Ele, esteja refugiado, guardado e seguro nele, para que você avance, para que você também cumpra a sua missão. E se há algo que precisa motivar você a cumprir estes propósitos que Deus tem para você, é justamente o fato de que Ele, o Senhor Jesus, cumpriu a missão que lhe foi proposta. Convido a igreja a colocar-se em pé. Nós vamos cantar o hino de número 145, que fala da nossa segurança no Senhor. Mas antes de cantarmos, eu quero perguntar a você: quais são as missões que Deus te deu? Há muitas situações em que Deus colocou você. Aquele seu colega de trabalho é o seu colega de trabalho. É a missão que Deus deu a você. A pessoa que está lá do seu lado no casamento é a sua missão. Os seus filhos é a missão que Deus te deu. Se Deus te colocou aqui nesta igreja, e se você veio aqui, está gostando, e quer ficar aqui, aqui é o lugar de você cumprir e exercer a sua missão. A missão e o chamado que Deus te deu. E a pergunta é simples: o que você está fazendo? O inimigo vai se levantar, ele está se levantando, e talvez você esteja sofrendo, e justamente pensando em desistir. Mas a minha proposta é: se apegue no Senhor, fica no Senhor, oração, leitura da palavra e perseverança, e o Senhor vai te abençoar, e vai te ajudar a cumprir a missão. Seguro eu estou, e não tenho temor do mal, porque o amor do Senhor não falha. Porque ainda em meio à tribulação e à tempestade, Ele vem para me salvar. Porque eu estou guardado pela fé em meu Jesus.